hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Há um sussurro no vento, um chamado silente que muitos de nós sentimos, uma inquietação profunda que nos empurra para além do óbvio, para a busca de uma verdade mais crua, mais real. Você já sentiu essa sede, essa fome, por algo que transcende as certezas fáceis e as narrativas prefabricadas? É a sua alma, talvez recuando-se a aceitar o mundo como ele se apresenta, um convite para questionar, para desvender. A ideia de pensamento livre fascina, não é? Ela promete autenticidade, a chave para uma vida onde a sua verdade é a bússola, onde as amarras da convenção e do dogma se desfazem como névoa ao sol nascente. Acreditamos que ao pensar por nós mesmos, ao nos libertarmos das opiniões alheias, estamos finalmente a caminho da liberdade, da sabedoria genuína. Mas e se essa promessa, essa imagem de liberdade, for na verdade uma ilusão, uma gaiola, dourada, tecida com fios de auto-engano e conformidade disfarçada? E se, na ânsia por essa liberdade, nos enredarmos em armadilhas sutis que nos afastam ainda mais daquilo que realmente buscamos? A mente, que anseia por clareza e autonomia, pode acabar por se sentir mais aprisionada do que nunca, girando em círculos em um mar de informações conflitantes, incapaz de distinguir o eco da própria voz da cacofonia externa. Essa êngstria, essa sensação de estar à deriva, não é um sinal de fraqueza, mas sim o primeiro lampejo de uma consciência que se recusa à complacência, à sabedoria. Afinal, muitas vezes começa no desconforto de não saber, na coragem, na vulnerabilidade de admitir que talvez não sejamos tão livres quanto pensamos. Friedrich Nietzsche nos provocou com a ideia de que o homem livre é um guerreiro, onde há a luta, a liberdade. Mas será que a nossa liberdade é uma luta genuína? Um embate com nossas próprias premissas e os dogmas invisíveis do mundo? Uma rendição disfarçada a novas formas de pensamento de grupo, a novas boulas, que se parecem com liberdade, mas são apenas prisões com paredes mais transparentes? É vital questionar tudo, inclusive a própria ideia de que estamos questionando, neste labirinto de vozes. Vamos desvelar 3 enganos cruciais que se aninham naquilo que chamamos de pensamento livre e que, sem percebermos, nos enganam profundamente, nos distanciando da autonomia intelectual e da verdadeira compreensão. Prepare-se para desempacotar verdades desconfortáveis, pois a verdade, embora raramente confortável, é sempre libertadora. O primeiro veneno que se insinua no caminho do pensamento livre é a ilusão da originalidade que o paradoxo ecoa em câmaras de eco. Você busca se libertar, romper com o imposto, mas, sem perceber, acaba trocando uma prisão por outra, igualmente dogmática, dentro de uma nova bolha intelectual. A dor é sutil, a de sentir-se único, mas ser apenas mais um eco numa tribo diferente. É uma conformidade disfarçada, uma ferida silenciosa que impede a verdadeira autonomia. Quebramos então um mito, a crença de que pensar diferente automaticamente significa pensar livremente. Não se trata de ser rebelde por ser rebelde, de apenas contradizer o popular. O verdadeiro desafio não está no que você pensa, mas no como você pensa. Há uma distinção crucial entre a rebeldia superficial e o rigor intelectual. Muitos abraçam uma nova narrativa com a mesma devoção cega com que antes seguiam o mainstream. Fator cognitivo que sabota essa jornada é o viés de confirmação e o viés de grupo, disfarçados de mente aberta, a dopamina da descoberta de uma nova tribo intelectual, de um conhecimento que poucos detêm. Pode ser viciante. Ela nos cega para
a ausência de genuína autoanálise, impedindo o desenvolvimento de uma verdadeira autonomia intelectual, mantendo-nos presos em um ciclo de pseudo-inovação. Para desconstruir essa armadilha, propõe uma prática simbólica, a peneira socrática da nova ideia. Antes de abraçar um novo pensamento livre, pergunte-se com honestidade: esta ideia é verdadeiramente verdadeira? É boa para o meu espírito? É útil para a compreensão da realidade? E, crucialmente, este pensamento realmente me desafia em minhas próprias bases ou apenas valida uma nova forma de preguiça mental? Imagine o jardim de Epicuro invertido. Em vez de buscar a ataraxia na simplicidade, busca-se a verdade na complexidade do novo, apenas para encontrar um novo tipo. A verdadeira liberdade não reside na ausência de muros, mas na capacidade inabalável de vê-los, de identificá-los, e, se necessário, de escalá-los ou derrubá-los, mesmo quando eles se apresentam como seu mais novo santuário intelectual. Segundo veneno, sorrateiro e paralisante, é o que chamo de paralisia da verdade absoluta, o erro do relativismo preguiçoso. Você, em sua busca por significado além do convencional, pode cair na armadilha onde tudo é válido. Essa é uma ferida profunda que transforma a busca em niilismo passivo, resultando na dolorosa incapacidade de formar convicções, ou, o que é pior, de agir, uma paralisia analítica que o impede de viver, o mito a ser desfeito. Aqui é a crença de que pensar livremente significa que não há verdades objetivas, apenas a sua verdade. Isso não é liberdade, mas uma fuga da responsabilidade de discernir. É um atalho para a inação, mascarando a incapacidade de sintetizar ideias complexas em um mundo que grita milhões de verdades. O peso de tanta informação, sem um farol para guiar, pode ser esmagador. O impacto neuroemocional é real. A sobrecarga de informações e a fadiga da decisão elevam o cortisol, levando à fuga. O cérebro, buscando reduzir a dissonância cognitiva, adota o relativismo como um refúgio, um porto seguro para cessar a busca. Isso sabota a sua capacidade inata de aplicar princípios filosóficos à vida real, deixando-o à deriva para discernir. Em meio a essa névoa, a filosofia oriental, especialmente o budismo zen, oferece uma técnica milenar, o caminho do meio. É um equilíbrio delicado entre o dogmatismo rígido e o relativismo extremo. Reconhecer a impermanência e a interconexão de todas as coisas permite uma flexibilidade de pensamento, sem cair na ausência de discernimento. Não se trata de negar a incerteza, mas de navegá-la com sabedoria, encontrando um ponto de equilíbrio que permita a ação. Pense na analogia do navio sem leme de Heráclito. A água do rio do conhecimento flui incessantemente. Pensar que a liberdade é boiar sem direção, livre das amarras do porto, é um engano. Um navio sem leme está à mercê das correntes, não no controle de seu destino. A verdadeira liberdade exige navegação e propósito, mesmo em águas turbulentas. Não é a ausência de direção, mas a escolha consciente dela. O terceiro veneno, talvez o mais insidioso, é a fuga do desconforto intelectual, o erro da zona de conforto crítica. Você busca o pensamento livre para se sentir iluminado, para transcender o senso comum. Contudo, a dor da estagnação intelectual, o medo da vulnerabilidade, te levam a evitar sistematicamente ideias que realmente desafiam suas crenças mais arraigadas. Assim, você cria uma zona de conforto disfarçada de crítica, onde a mente se recusa a crescer. Este erro parece uma virtude, confundindo o desafio de ideias com a rejeição de ideias desconfortáveis. Parece que você está pensando criticamente, mas na verdade está apenas exercitando
uma descrença seletiva, escolhendo o que duvidar e o que aceitar, evitando o verdadeiro trabalho de autoexame filosófico. É como seletivamente levantar o tapete, mas nunca tirar a poeira que se acumula por baixo das suas próprias convicções mais queridas. Por que seu pensamento livre estagna assim? Porque tocar verdades inconfessas gera cortisol, o estresse do desafio cognitivo, e o cérebro resiste à dissonância. Ele prefere a familiaridade, mesmo que falsa, mesmo que te mantenha estagnado. Sua liberdade se torna uma justificativa para não crescer, para não se expor à incerteza mais profunda sobre quem você é e o que você realmente acredita. A história de Sócrates revela a essência da verdadeira liberdade de pensamento. Não é a ausência de desconforto, mas a disposição inabalável para abraçá-lo. O método socrático de questionamento implacável não busca respostas fáceis, mas a revelação da própria ignorância como o ponto de partida para o conhecimento. É na vulnerabilidade de admitir, não sei, que a verdadeira busca começa. Pense na metáfora do espelho de Narciso intelectual. É o pensador livre que se apaixona pela própria imagem de mente aberta, refletindo apenas o que já quer ver, o que já valida suas próprias premissas. A verdadeira liberdade exige quebrar esse espelho, exige confrontar a feiura e a beleza, a verdade e a ilusão, sem filtros, sem auto-engano. Somente assim a mente se expande para além de suas próprias limitações autoimpostas. O quarto veneno é a arrogância da verdade única, o dogmatismo escondido. Há um desejo profundo por clareza, por um sentido que ressoe com a sua alma, mas na busca pelo pensamento livre, você pode cair na armadilha de crer que, uma vez que se libertou das massas, suas conclusões são as únicas corretas. Essa ferida da inautenticidade te fecha a novas perspectivas, gerando um conflito interno sobre sua própria filosofia pessoal. Pois a mente se torna rígida, mesmo sob o manto da liberdade. A armadilha não é a busca por liberdade, mas a confusão dela com a aquisição de uma verdade final que dispensa mais questionamentos. É o dogmatismo travestido de iluminação, uma certeza que se torna uma nova prisão intelectual, mais sutil, pois foi construída por você mesmo, com as suas propriasmos. O que parecia ser a solução para a confusão torna-se uma nova fonte de isolamento e cegueira. O fator cognitivo que sabota isso é o viés de superioridade ingênua. Uma vez que se sente liberto das massas, uma arrogância intelectual pode surgir, impedindo o aprendizado contínuo e a verdadeira humildade. A dopamina da descoberta inicial, da sensação de despertar, pode gerar uma falsa sensação de completude, cegando-o para a infinitude do conhecimento e para a necessidade de constante autoquestionamento. Nietzsche, em Além do Bem e do Mal, nos ensina a transvaloração. O pensamento livre não é sobre não ter valores, ou sobre destruir todos eles. É sobre questionar e criar os seus próprios com responsabilidade, com a coragem de forjar seu próprio caminho sem impor ou condenar quem trilha o seu ia liberdade, de construir, não apenas de demolir. Pense na analogia do Zaratustra solitário no pico. Aquele que ascendeu ao topo do pensamento pode se isolar, acreditando-se o único a ver a verdade, a única luz em meio à escuridão. Mas o verdadeiro mestre retorna à planície, não para impor sua visão, mas para inspirar o questionamento, para semear a dúvida fértil. Ele sabe que cada jornada é única e que o pico é sempre um horizonte em movimento, jamais um destino final. A verdade é raramente confortável, mas sempre libertadora. O quinto veneno, sutil e esgotante, é a percepção distorcida da liberdade intelectual, o erro da abstração estéril. Você busca o pensamento livre para entender o mundo, mas acaba preso numa abstração excessiva,
onde as ideias não se conectam à realidade prática. A dor é clara. A filosofia se torna irrelevante para a vida diária, gerando frustração e um sentimento de inutilidade intelectual. Você acumula conhecimento, mas sente que ele não serve para nada, exceto para a própria contemplação vazia. A distorção fatal aqui é a crença de que pensar livremente é um exercício puramente teórico, desconectado das decisões e desafios do cotidiano. Isso é um erro para quem busca sabedoria prática. A filosofia, que deveria ser uma ferramenta para navegar a existência, transforma-se em um passatempo estéril, uma torre de marfim, onde a mente se isola, sem jamais tocar o chão da vida real. A consequência emocional de desconstruir com uma capacidade de pensamento crítico ferida é a frustração avassaladora de não conseguir aplicar o que se aprende. A mente, buscando alívio da dissonância entre o que se pensa e o que se vive, pode rejeitar a própria filosofia, sentindo-se mais confusa do que iluminada. É um ciclo de desilusão, onde a busca por clareza culmina em ainda mais névoa. Por que a aplicação prática do pensamento livre falha ao tocar medos inconfessos? Porque há um medo profundo de que a verdade prática seja dolorosa. O receio de que a liberdade intelectual exija mudanças de vida incômodas, rupturas com o familiar, com o que é confortável, mesmo que aprisionador. O pensamento livre é sedutor na teoria, prometendo horizontes vastos, mas assustador na aplicação, pois exige que se pise nesse terreno desconhecido, que se enfrente a própria sombra. Pense na metáfora do mapa sem território. O pensador livre pode acumular mapas complexos de ideias, de teorias, de sistemas filosóficos. Ele pode traçar rotas e planejar jornadas épicas, mas nunca pisa no terreno real. A verdadeira liberdade não está apenas em desenhar o mapa, mas em caminhar pela paisagem, sentindo o vento no rosto, a poeira nos pés e as pedras sob as solas. É usar o mapa para navegar a realidade, não para escapar dela, para viver a vida em sua plenitude crua e desafiadora, e não apenas para teorizá-la. Percorremos um caminho desafiador, desvelando as armadilhas que se escondem sob o manto do que chamamos de pensamento livre. Vimos que a busca pela autonomia pode, paradoxalmente, nos levar a novas formas de conformidade disfarçada, onde a ilusão de originalidade ecoa em câmaras de eco, e a arrogância da verdade única nos fecha para a contínua expansão. E a dor de sentir-se livre, mas ser apenas mais um eco em uma nova tribo. Exploramos a paralisia da inação, o relativismo preguiçoso que, ao declarar que o tudo é válido, nos impede de formar convicções e de agir no mundo, rendendo-nos a nada importa. Essa incapacidade de discernir mina a própria essência da busca por significado, transformando o vasto oceano do conhecimento em um pântano de indecisão. E, por fim, confrontamos a fuga da realidade desafiadora, a recusa em abraçar o desconforto intelectual e a abstração estéril que nos desconecta da vida prática. É a zona de conforto crítica, onde a filosofia se torna um passatempo teórico, sem jamais tocar as feridas e as belezas da existência real. A dor aqui é a da inutilidade, de uma sabedoria que não se traduz em vida vivida. A verdadeira liberdade de pensamento, como vimos, não é a ausência de armadilhas, mas a capacidade de identificá-las, de compreendê-las e de, com coragem e humildade intelectual, superá-las. Não é a ausência de muros, mas a capacidade de vê-los e, se necessário, de escalá-los. Arthur Schopenhauer nos lembra que o homem que é livre é aquele que, em cada circunstância, pode agir de acordo com a sua própria vontade, mas para
que essa vontade seja verdadeiramente livre. Ela precisa ser informada pela autoconsciência, purificada das ilusões que o próprio pensamento pode gerar. Ela exige que você se atreva a duvidar de suas próprias certezas mais confortáveis, a desempacotar as verdades desconfortáveis. Que tal, a partir de agora, você se permitir um momento de silêncio, não para buscar respostas prontas, mas para ouvir os sussurros da sua própria mente, para sentir a resistência quando uma nova ideia o desafia de verdade, quando ela exige que você mude, que você cresça. Dúvida é o começo da sabedoria, e o caminho para além da certeza é onde reside a verdadeira compreensão. Este é um espaço para a cura interior, para a sabedoria sagrada, longe de dogmas superficiais ou sensacionalismos vazios. Você está pronto para quebrar o espelho e ver a verdade sem filtros, por mais desconfortável que ela seja, e ao fazê-lo, finalmente se libertar.